Uma noite tranquila na mansão de um milionário se transforma em puro horror quando uma mulher grávida é espancada com um taco de golfe pelo homem que um dia jurou protegê-la. Mas este não é apenas mais um caso de abuso escondido a portas fechadas. Esta é a filha de um dos CEOs mais poderosos do Brasil, e seu pai está prestes a mostrar ao mundo como é a verdadeira justiça. O que se segue é uma tempestade de traição, revelações e vingança que abalará a cidade até seus alicerces. Fique com a gente, porque você não vai acreditar até onde um pai pode ir quando o amor vira guerra. Diga pra gente que horas você está ouvindo e de onde você nos acompanha. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir você. O piso de mármore da mansão Rezende brilhava sob a luz suave do lustre. Lá fora, o vento soprava pelas árvores, curvando os galhos como se a própria noite pudesse sentir a violência que estava prestes a acontecer. Lá dentro, Isabela Mendonça estava perto da lareira, o corpo tremendo. A tela do seu celular brilhava em sua mão, exibindo uma série de mensagens que fizeram seu sangue gelar. Você estava linda hoje, dizia uma. Não consigo parar de pensar em você, dizia a outra. Sua esposa nunca vai te entender. Ela rolou a tela novamente, o coração batendo mais forte. O nome no topo da conversa era Vanessa. Ela sussurrou para si mesma como uma maldição. Vanessa. Atrás dela veio o som de um copo sendo pousado. Eduardo Rezende estava perto do bar, a gravata frouxa, a camisa entreaberta, seus movimentos lentos e deliberados. Seu reflexo no espelho mostrava um homem completamente no controle. Quando Isabela se virou para ele, seus olhos estavam calmos, quase entediados. "Quem é ela, Eduardo?" Ela perguntou, a voz trêmula. Eduardo tomou um gole de uísque e olhou para ela por cima da borda do copo. Você realmente deveria parar de ler coisas que não são para você. Quem é ela? Isabela repetiu, mais alto desta vez. Não minta para mim. Eduardo sorriu levemente. Você sempre teve uma imaginação fértil, não é? Gravidez, hormônios, paranoia, todas as coisas de sempre. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu vi as mensagens. Você ligou para ela. Querida, você disse que a amava. Ele pousou o copo lentamente, o som agudo contra o balcão. Você se acha esperta porque sabe ler, Isabela? Você não entende o quão ridícula você soa. Você está instável. Todo mundo pode ver isso. Isso não é verdade. Ele riu baixinho. Você não tem ideia do que é verdade. A mão de Isabela moveu-se para a barriga, protetora e instintiva. Eduardo, pare com isso. Eu só quero a verdade. A verdade, disse ele aproximando-se, é que você é o problema. Ele passou pelo sofá, cada passo ecoando pela sala ampla. Na parede, perto do corredor, estava sua bolsa de golfe. Ele pegou o taco sem olhar para ela, a cabeça de metal brilhando sob o lustre. Larga isso, disse Isabela, a voz falhando. Você está me assustando. Ótimo. Ele respondeu baixinho. Talvez você finalmente escute. Sua respiração acelerou. Você está bêbado. Estou sóbrio o suficiente. Buquê. Ela recuou, o calcanhar batendo na ponta do tapete. Você vai se arrepender disso. Ele sorriu. Não, você vai. A primeira atacada veio do nada. O metal atingiu suas costelas com um estalo surdo que ecoou pela sala. Ela gritou, o som agudo e cru, depois caiu contra a lateral do sofá, agarrando o estômago. A dor era cegante. Pare, ela engasgou. Por favor, o bebê. A voz de Eduardo ficou mais fria. Talvez perdê-lo te ensine a obedecer. Eu bati. A segunda tacada atingiu seu ombro. Ela desabou no chão, o cabelo caindo sobre o rosto, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ele ficou parado sobre ela, respirando com força, o taco de golfe ainda erguido. Por um momento, o único som na sala era o tic-tac do relógio na parede. Você causou isso, disse ele. Você me envergonha, você me faz parecer fraco. Você acha que alguém vai acreditar em você em vez de mim?
Você é apenas uma grávida histérica. Sua visão turvou. Ela tentou rastejar em direção ao celular, mas seus membros não respondiam. O telefone estava perto do tapete, a tela ainda brilhando fracamente. Eduardo agachou-se ao lado dela, a voz quase terna agora. Não piore as coisas. Você vai dizer a eles que caiu. Você escorregou nas escadas. É simples. Seus lábios tremeram. Você nunca vai escapar disso. Ele sorriu. Eu já escapei. Ele se levantou, limpou o taco em uma toalha próxima e o jogou no sofá. Limpe-se. Tem uma reunião de manhã. Então ele saiu da sala, seus passos desaparecendo pelo corredor. Isabela tentou respirar. Cada inspiração enviava fogo por suas costelas. Ela pressionou uma mão trêmula na barriga. Aguenta firme, bebê. Por favor, aguenta firme. Ela sussurrou as palavras repetidamente até que não passassem de uma oração fraca. O sangue se espalhou sob ela, escuro e quente contra o mármore branco. Ela alcançou o telefone, os dedos escorregando. A sala girou, o lustre girando acima dela. Ela conseguiu apertar um botão antes que tudo ficasse preto. Minutos se passaram antes que alguém notasse. Lá fora, o segurança da patrulha noturna viu a porta da frente ligeiramente entreaberta e uma luz fraca ainda acesa lá dentro. Ele chamou, mas não houve resposta. Quando ele entrou, a visão o congelou no lugar. Isabela estava inconsciente no chão. Seu corpo imóvel, sangue acumulado ao seu redor. Ele pegou o rádio. Precisamos de uma ambulância imediatamente. Possível agressão doméstica. A vítima está grávida. Ela não está se movendo. Os 10 minutos seguintes foram um borrão de sirenes, gritos e luzes vermelhas piscando. Os paramédicos ergueram Isabela para uma maca. Um deles pressionou a mão em seu pescoço. Ela está viva. Por pouco. Vamos. Dentro da ambulância, o paramédico checou seus sinais vitais novamente. Trauma interno grave. Sofrimento fetal. Preparem a sala de cirurgia. Ele ligou para o Hospital Santa Lúcia. Estamos levando uma mulher grávida de 7 meses. Múltiplas lesões por impacto. Deixem o Dr. Bruno Alves de prontidão. No hospital, o Dr. Bruno Alves os encontrou na entrada de emergência. Ele olhou para o lençol ensanguentado, o maxilar tenso. Levem-na para a cirurgia agora. Quando a levaram pelas portas, ele ficou para trás para fazer a ligação mais difícil de sua noite. Ele pegou o telefone do hospital, discou o número listado como contato de emergência. O relógio na parede marcava 2h17 da manhã. A linha completou. Senhor Mendonça, ele disse quando a voz atendeu. Aqui é o Dr. Bruno Alves, do Hospital Santa Lúcia. Estou ligando sobre sua filha, Isabela. Roberto Mendonça sentou-se na cama, o som do seu próprio coração batendo em seus ouvidos. O que aconteceu? Houve uma agressão, disse o Dr. Bruno. Sua filha está em cirurgia. Estamos fazendo tudo o que podemos. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Roberto não se moveu, então ele disse, muito baixinho, estou a caminho. Lá fora, o vento uivava pelas ruas da cidade, enquanto a primeira luz do amanhecer tocava o horizonte. Dentro da sala de cirurgia, Isabela lutava por sua vida, assim como o pequeno coração dentro dela. O relógio continuava correndo e em algum lugar no fundo da cidade, Eduardo Rezende dormia profundamente, sem saber que seu império estava prestes a desmoronar. O som do telefone ainda ecoava nos ouvidos de Roberto Mendonça, muito depois de ele desligar. Ele estava parado no meio de seu quarto, a escuridão girando ao seu redor. As palavras do Dr. Bruno Alves se repetiam em sua cabeça como um pesadelo que se recusava a desaparecer. Sua filha, grávida de 7 meses, múltiplas lesões por impacto, cirurgia de emergência. Marta apareceu na porta, o roupão apertado em volta dos ombros. Roberto, o que foi? Quem era? Ele olhou para ela, mas sua voz falhou na garganta. Ele forçou as palavras a sair. É a Isabela. Ela está no Hospital Santa Lúcia. Estão operando ela agora. O rosto de Marta empalideceu.
Oh, meu Deus! O bebê! Estão tentando salvar os dois. Ela pressionou a mão na boca. O que aconteceu? Roberto pegou o paletó, seus movimentos rígidos e automáticos. O médico disse que foi uma agressão. Marta congelou. O Eduardo? Roberto não respondeu. Ele não precisava. O silêncio entre eles foi suficiente. Em poucos minutos, os dois estavam no carro. Os pesados portões de ferro da propriedade dos Mendonça se abriram automaticamente e Roberto acelerou pela estrada vazia. Os faróis cortavam a escuridão, iluminando a neblina que pairava sobre as ruas. Marta agarrou a borda do painel, os nós dos dedos brancos. Você acha que ele fez isso, não é? A voz de Roberto era firme, mas seu maxilar se contraiu. Ele é o único que poderia. Ele parecia tão amoroso quando os vimos no mês passado, ela disse baixinho. Ele é uma fraude, Marta, um mentiroso. Eu devia ter visto isso antes. Os semáforos passavam borrados em riscos de vermelho e verde. Roberto mal notou a velocidade. Ele passou a vida construindo impérios, controlando mercados, tomando decisões que moldavam empresas inteiras. No entanto, agora pela primeira vez, ele se sentia impotente. Quando chegaram ao Hospital Santa Lúcia, ele parou na entrada da emergência sem estacionar. Ele deixou o motor ligado e abriu a porta. Vamos! Lá dentro, o cheiro estéril de antisséptico os atingiu instantaneamente. O saguão estava silencioso, exceto pelo zumbido fraco das luzes fluorescentes. Roberto se aproximou da recepção. Isabela Mendonça, trazida esta noite. Onde ela está? A enfermeira ergueu os olhos, assustada com a intensidade em sua voz. Você é da família? Sou o pai dela, Roberto Mendonça. O reconhecimento brilhou nos olhos da enfermeira. O Dr. Bruno está esperando por vocês. 3º andar, quarto 307. Roberto pegou a mão de Marta e a conduziu ao elevador. A subida pareceu interminável. Ele encarou seu reflexo nu e pálido. Quando as portas se abriram, o Dr. Bruno Alves estava esperando. Ele era um homem alto, na casa dos 40 anos, sua expressão composta, mas grave. Senhor e senhora Mendonça, disse ele, sua filha saiu da cirurgia. Ela está estável, mas ainda em estado crítico. O bebê é prematuro, mas está vivo. 1,3 kg. Ela está na UTI neonatal. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Qual é o nome dela? Dr. Bruno sorriu levemente. Ela conseguiu dizer antes de ser anestesiada. Esperança. A garganta de Roberto apertou. Esperança. Ele repetiu baixinho. Ela está respirando sozinha? Com a ajuda de um ventilador, sim. Ela é forte para o tamanho dela. Marta sussurrou. Podemos ver a Isabela? Em um momento, disse o Dr. Bruno gentilmente. Preciso prepará-los. Ela tem uma concussão grave, 3 costelas quebradas e hematomas internos. O trauma é consistente com múltiplos golpes de um objeto contundente, provavelmente um taco de golfe. Roberto sentiu o mundo girar. Ele se agarrou à parede para se firmar. Onde está o marido dela? Na sala de espera, lá embaixo. Ele disse à equipe que ela caiu da escada. Marta engasgou. Ele mentiu? O Dr. Bruno hesitou. Eu não posso dizer isso oficialmente, mas depois de 20 anos trabalhando com traumas, eu sei diferenciar uma queda de uma agressão. Isso não foi um acidente. O rosto de Roberto endureceu. Obrigado, doutor. Leve-nos até ela. Eles o seguiram por um corredor silencioso. Máquinas bipavam fracamente nos quartos próximos. A luz no fim do corredor parecia muito brilhante, quase cegante. Quando entraram no quarto 307, a visão fez os joelhos de Marta fraquejarem. Isabela estava imóvel na cama, cercada por fios e monitores. Sua pele parecia pálida demais contra os lençóis brancos. Seu cabelo estava emaranhado, seus lábios rachados, mas ela estava viva. Pai, ela sussurrou fracamente. Roberto se aproximou, as mãos trêmulas. Estou aqui, querida. A mamãe também está aqui. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Me desculpe. Ele se inclinou para mais perto. Você não tem nada pelo que se desculpar.
Ela desviou o olhar. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. Ele disse que eu invento coisas, que eu sou louca. A visão de Roberto turvou de raiva. Ele pegou a mão dela gentilmente. Ele estava errado. Todos vão acreditar em você. Onde ele está? Ela perguntou. Lá embaixo, Marta respondeu baixinho. O médico disse que ele está esperando. Ele não se importa comigo, Isabela sussurrou. Ele só perguntou sobre o plano de saúde, não sobre a esperança. A expressão de Roberto escureceu. Ele não vai chegar perto de nenhuma de vocês duas de novo. Pai, por favor, não faça nada. Ele se forçou a sorrir. Descanse agora. Concentre-se em melhorar. Uma enfermeira entrou, checando os monitores. A pressão arterial dela está estável, disse ela baixinho. Vocês poderão ver o bebê em breve. O Dr. Bruno voltou e gesticulou para que o seguissem. Eles passaram por um conjunto de portas duplas para a UTI neonatal. A sala estava cheia de luz suave e bips silenciosos. Fileiras de incubadoras brilhavam fracamente na penumbra. Quando chegaram à de Esperança, Marta cobriu a boca. O bebê era impossivelmente pequeno, o peito subindo e descendo a cada respiração assistida. Dedos minúsculos se curvaram ao redor do tubo, ao lado de sua mão. Ela é perfeita, Marta sussurrou. Roberto pressionou a palma da mão contra a incubadora. Seu reflexo brilhava no vidro. Olá, Esperança, disse ele baixinho. Você ainda não me conhece, mas eu sou seu avô e eu te prometo uma coisa. Ninguém nunca mais vai machucar você ou sua mãe. As lágrimas de Marta caíram em suas mãos. Ela é tão pequena, tão frágil. Frágil, disse Roberto em voz baixa, mas viva. Baixo. Por um longo momento, os dois ficaram em silêncio, observando o suave subir e descer do peito do bebê. O bipar rítmico tornou-se o som da própria esperança. Atrás deles, o Dr. Bruno falou: faremos tudo o que pudermos por ambas, mas ela precisará da força da família. Roberto assentiu, a voz baixa. Ela tem. Ao deixarem a UTI, as luzes do corredor piscaram levemente e Roberto parou. A raiva silenciosa em seu peito se solidificou em algo mais nítido, mais frio. Ele passara a vida dominando o controle. Agora, pela primeira vez, ele estava prestes a usá-lo para a guerra. Eduardo Rezende havia escolhido a família errada. A luz da manhã filtrava fracamente pelas persianas do hospital, pintando linhas finas nas paredes brancas. Roberto Mendonça estava sentado na cadeira ao lado da cama de sua filha, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. O som das máquinas preenchia o silêncio, um ritmo lento e constante que o lembrava de como a vida podia ser frágil. A cada poucos segundos, o monitor cardíaco de Isabela bipava, fraco, mas persistente, lutando para provar que ela ainda estava ali. Marta cochilava levemente no canto, a cabeça apoiada nos braços cruzados. Roberto não se movia há horas. Sua mente continuava repassando as palavras do médico, os ferimentos, as imagens do corpo quebrado de sua filha. Uma concussão, costelas fraturadas, hemorragia interna. Ele passou a vida inteira protegendo sua família do mundo, mas falhou em protegê-la do homem que se sentava à mesa de jantar deles. Ele se esticou e tirou uma mecha de cabelo da testa de Isabela. Sua pele estava fria, seu rosto machucado. Por um momento, ele pensou que ela ainda estava dormindo, mas então seus lábios se moveram. Pai, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Estou aqui, querida, disse ele baixinho. Não vou a lugar nenhum. Seus olhos se abriram, lentos e pesados. A Esperança está bem? Roberto sorriu levemente. Ela é forte. Os médicos dizem que ela está lutando. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu pensei que ela tinha morrido. Quando ele me bateu, eu senti ela parar de se mexer. As mãos de Roberto tremeram. Você não precisa falar sobre isso agora. Eu preciso, disse ela fracamente. Você precisa saber. Ele se inclinou para mais perto, os olhos fixos nos dela. Então me conte. Sua voz tremeu enquanto ela falava.
Eu encontrei as mensagens. Eram entre ele e uma mulher do escritório dele, Vanessa. Quando perguntei a ele sobre isso, ele disse que eu estava imaginando coisas. Ele disse que eu estava histérica. Eu tentei mostrar o celular para ele e ele pegou o taco de golfe. Ele me disse que talvez perder o bebê me ensinasse a ter respeito. Então ele me bateu. Marta se mexeu, os olhos se abrindo exatamente quando a voz de Isabela falhou. Ele bateu em você com o taco, ela sussurrou. Isabela assentiu fracamente. Várias e várias vezes. Eu tentei rastejar para longe. Eu disse para ele parar. Ele disse que eu deveria simplificar as coisas, que ninguém jamais acreditaria em mim. O peito de Roberto apertou. Ele queria se levantar, encontrar Eduardo e acabar com isso ele mesmo. Mas ele se forçou a manter a calma. Você está segura agora, disse ele baixinho. Ele não vai te machucar de novo. Ela olhou para ele através dos olhos inchados. Ele me disse que se eu fosse a polícia, ele me arruinaria. Ele disse que faria todo mundo pensar que eu era instável, que eu inventei tudo. Roberto pegou sua mão gentilmente. Ele está contando com o seu silêncio, mas ele não entende o erro que cometeu. Ele escolheu a família errada. Uma batida suave veio da porta. O Dr. Bruno Alves entrou, segurando uma prancheta. Bom dia, disse ele baixinho. Como estamos nos sentindo hoje? Isabela tentou sorrir. Viva! É um bom começo, respondeu o Dr. Bruno. Ele verificou os monitores, escrevendo notas rápidas. Seus sinais vitais estão melhorando. Você precisará de descanso e fisioterapia, mas vai se recuperar. Roberto se levantou. Doutor, quando ela pode ver o bebê de novo? Esta tarde, disse o Dr. Bruno. Vamos levá-la em uma cadeira de rodas para a UTI. O estado de esperança é estável. Ela é minúscula, mas é forte. Marta enxugou os olhos. Graças a Deus. O Dr. Bruno hesitou antes de falar novamente. Senhor Mendonça, eu sei que isso é difícil, mas tivemos que restringir as visitas. Seu genro tem pedido para vê-la. Isabela se encolheu. Não, por favor. Não o deixe chegar perto de mim. A voz de Roberto tornou-se fria. Ele não vai. Nem agora, nem nunca. O Dr. Bruno assentiu. Vou cuidar disso. Ele deu uma última olhada em Isabela antes de sair da sala. Por alguns momentos, houve silêncio novamente. Roberto olhou pela janela, observando a cidade acordar lá embaixo. Ele podia ver os primeiros raios de sol refletindo no estacionamento do hospital. Em algum lugar lá embaixo, Eduardo Rezende estava andando livremente, provavelmente tomando seu cafezinho, fingindo ser o marido enlutado. O pensamento fez o estômago de Roberto revirar. Pai, Isabela disse suavemente, ele não vai pagar pelo que fez, vai? Roberto se virou para ela. Vai. Ele sempre se safa das coisas. Ele mente e todo mundo acredita nele. Não desta vez. Ela olhou para ele com descrença. Como você pode ter certeza? Roberto sentou-se novamente e se inclinou para a frente. Por que eu vou ter certeza disso? Eu tenho pessoas, recursos e eu tenho a verdade. Ele pode manipular os outros, mas não pode reescrever as evidências. O detetive Moraes já está investigando. Há filmagens de segurança dele trazendo aquele taco de golfe para dentro de casa. Isso é o suficiente para começar. O lábio de Isabela tremeu. E se ele tentar levar a esperança? Ele não vai. Eu vou lutar com ele em todos os tribunais, em todas as salas de reunião, em todo fórum público, se for preciso. Marta estendeu a mão e tocou seu braço. Roberto, por favor, não se perca nisso. Ele olhou para ela, a voz baixa. Eu já perdi algo, Marta. Eu perdi a ilusão de que estávamos seguros. A sala ficou quieta novamente. Isabela fechou os olhos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu devia ter contado a vocês antes. Ele começou a mudar logo depois que nos casamos. Ele me xingava, controlava meu dinheiro, meu celular, até minhas roupas. Eu pensei que ele estava apenas estressado. Eu pensei que se eu me esforçasse mais, ele me amaria de novo. Roberto engoliu em seco. Você não tem que se esforçar para homens como ele.
Eles se alimentam de controle, mas agora ele vai enfrentar alguém que ele não pode controlar. Isabela abriu os olhos e olhou para ele. O que você vai fazer? Roberto sorriu levemente, mas não havia calor nisso. Eu vou lidar com isso da mesma forma que lido com todos os problemas. Silenciosamente. Completamente. Permanentemente. Outra batida na porta. Uma enfermeira espiou. O detetive Moraes está lá embaixo. Ele quer falar com o senhor Mendonça. Roberto se levantou e ajustou o paletó. Diga a ele que estarei lá em um momento. Quando a enfermeira saiu, ele se virou para Isabela. Descanse, querida. Eu vou cuidar de tudo. Pai, disse ela suavemente, não seja preso. Ele se inclinou e beijou sua testa. Eu não vou. Vou fazer isso legalmente, mas vou garantir que ele nunca mais respire o mesmo ar que você. Ela sorriu levemente. Eu te amo. Eu também te amo. Ele caminhou em direção à porta, parando para um último olhar. Marta se moveu para a beira da cama, segurando a mão da filha. Pela primeira vez desde a ligação, Roberto sentiu algo mais estável do que raiva. Era determinação. Lá fora, as luzes do corredor piscaram quando ele saiu. Ele já podia ouvir o zumbido de vozes do saguão onde o detetive Moraes esperava. A guerra havia começado e Roberto Mendonça estava pronto para ela. O detetive Daniel Moraes tinha visto centenas de casos de violência doméstica em seus 20 anos na polícia. Mas este parecia diferente. A ligação do Santa Lúcia veio logo após o nascer do sol. Uma mulher rica, grávida de 7 meses, espancada quase até a morte. Um marido com uma reputação perfeita. Um pai que era dono de metade da cidade. O tipo de caso que geralmente terminava em silêncio e influência. Mas algo no tom de Roberto Mendonça ao telefone disse a ele que o silêncio não era uma opção desta vez. Quando Moraes chegou ao hospital, o ar no saguão estava tenso. Repórteres já haviam começado a circular do lado de fora, sentindo uma história que cheirava tanto a escândalo quanto a poder. Ele foi até a recepção, mostrou seu distintivo e disse: Detetive Moraes, Divisão de Homicídios. Estou aqui para ver a senhora Isabela Mendonça. A enfermeira assentiu nervosamente. Quarto 307, terceiro andar. O pai dela está com ela. Moraes pegou o elevador. Quando as portas se abriram, ele viu Roberto Mendonça esperando no corredor, os braços cruzados, a expressão esculpida em pedra. Os 2 homens apertaram as mãos brevemente. Detetive, disse Roberto, a voz calma, mas fria. Obrigado por vir tão rápido. Sinto muito que seja nessas circunstâncias, respondeu Moraes. Como ela está? Viva, por enquanto. Moraes o estudou. Havia um poder silencioso em Roberto, do tipo que vinha de anos comandando salas de reunião. Mas sob esse controle havia algo perigoso, algo mais afiado que o luto. Posso falar com ela? Perguntou Moraes. Por alguns minutos. Ela está fraca. Roberto o conduziu até a porta. Lá dentro, Isabela estava deitada, apoiada em travesseiros, pálida e frágil. Marta estava sentada ao lado dela, segurando sua mão. Moraes tirou o chapéu e se aproximou. Senhora Mendonça, sou o detetive Moraes. Eu sei que isso é difícil, mas preciso lhe fazer algumas perguntas. Os olhos de Isabela se abriram lentamente. Ele está lá embaixo, não está? Moraes franziu a testa. Seu marido? Ela assentiu levemente. Ele não vai embora. Ele está fingindo estar preocupado. Moraes olhou para Roberto, que estava em silêncio perto da porta. Senhora Mendonça, pode me dizer o que aconteceu ontem à noite? Sua voz era suave, embargada. Ele me bateu, com um taco de golfe. Moraes escreveu algo em seu caderno. Por quê? Eu o confrontei. Encontrei mensagens no celular dele. Outra mulher. Ela respirou fundo. Então ele me bateu. Ele disse alguma coisa enquanto a atacava? Ele disse que talvez perder o bebê me ensinaria a obedecer. As palavras pairaram no ar. Marta cobriu a boca para não chorar. Roberto se virou.
Seus punhos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Moraes manteve o tom gentil. Ele já te machucou antes? Não assim. Ele grita. Ele controla tudo. Meu celular, meu dinheiro, meus amigos. Ele me diz que eu o envergonho. Moraes assentiu. Então este não é um comportamento novo. Não, ela sussurrou. Já acontece há anos. Ele fechou o caderno e olhou para Roberto. Precisamos pegar o depoimento dela formalmente, há o suficiente para iniciar uma investigação. A voz de Roberto era baixa e firme. Comece o que precisar. Apenas certifique-se de que termine com ele atrás das grades. Moraes saiu do quarto e desceu. A área de espera perto da lanchonete estava silenciosa, exceto pelo zumbido das máquinas de venda automática. Eduardo Rezende estava sentado em uma das cadeiras, vestido impecavelmente com uma camisa de grife. Cabelo perfeitamente penteado, sua expressão era a imagem da preocupação. Quando viu o detetive, ele se levantou e ofereceu um aperto de mão. Detetive, obrigado por vir. Isso tudo é um terrível mal-entendido. Moraes ignorou a mão. Você é Eduardo Rezende? Sim, minha esposa caiu da escada. Foi um acidente. Moraes ergueu uma sobrancelha. Essa é a sua declaração oficial? Eduardo sorriu educadamente. É a verdade. Ela tropeçou enquanto carregava roupas sujas. Eu nem estava na sala. Moraes pegou seu caderno. Interessante porque o médico diz que os ferimentos dela são consistentes com múltiplos golpes de um objeto contundente. O maxilar de Eduardo se contraiu, mas ele manteve a compostura. Médicos exageram. Tenho certeza de que ela confirmará o que eu disse assim que se acalmar. Moraes se aproximou. Você parece confiante para alguém cuja esposa está na UTI. Os olhos de Eduardo endureceram. Eu amo minha esposa, detetive. Ela é emotiva. A gravidez tem sido difícil para ela. Ela tem imaginado coisas ultimamente. Moraes o estudou em silêncio por vários segundos. Você joga golfe, Sr. Rezende? Ocasionalmente. Você se importaria se checássemos seus tacos? O sorriso de Eduardo desapareceu. Isso é necessário? Sim. Eu os deixei em casa. Moraes fechou o caderno. Nós conseguiremos um mandado. Eduardo riu baixinho, embora não tenha chegado aos olhos. Detetive, com todo o respeito, você está perdendo seu tempo. Os Mendonça são pessoas emotivas. Eles sempre precisam de alguém para culpar. Moraes se inclinou para mais perto. E eu faço este trabalho há tempo suficiente para saber quando alguém está escondendo algo. A diferença entre uma queda e uma agressão não é emocional, Sr. Rezende. É física. Ele se virou e foi embora, deixando Eduardo parado, rígido, no corredor. Fora do hospital, Moraes ligou para a delegacia. Aqui é o Moraes. Preciso de uma equipe forense na Avenida das Acácias, 614. Consigam um mandado de busca para a residência Rezende. Procurem por um taco de golfe com resíduo de sangue. Então, quando ele voltou ao andar de cima, Roberto Mendonça estava esperando perto do elevador. Você falou com ele? Falei, disse Moraes. Ele está mentindo. Eu sei, respondeu Roberto. Vamos revistar a casa hoje. Se encontrarmos a arma, teremos o suficiente para prendê-lo. Roberto assentiu lentamente. Detetive, eu aprecio seu trabalho, mas não vou deixar isso ao acaso. Moraes franziu a testa. O que você quer dizer? O tom de Roberto era baixo, deliberado. Eu construí minha empresa entendendo padrões. Eduardo tem um. Controle, engano, manipulação. Ele já fez isso antes. Eu quero tudo o que você puder encontrar sobre ele. Cada mulher com quem ele saiu, cada arquivo, cada sussurro. Moraes hesitou. Isso não é o procedimento padrão. O que ele fez com a minha filha também não é, disse Roberto. Não havia nada que Moraes pudesse dizer sobre isso. Ele deu um pequeno aceno. Manterei você informado. Quando Roberto voltou ao quarto de Isabela, ela estava dormindo novamente, a mão apoiada perto do cobertor. Marta sussurrou. Como foi? Eles vão revistar a casa, disse ele baixinho. É apenas uma questão de tempo.
Ele foi até a janela e olhou para o horizonte. O sol estava nascendo sobre a cidade, pintando os prédios de dourado. Para qualquer outra pessoa, era uma bela manhã. Para Roberto, parecia um campo de batalha. Ele pressionou a mão contra o vidro, seu reflexo se fundindo com a luz. Ele acha que pode se esconder atrás de mentiras, disse ele suavemente, mas ele não tem ideia do que está por vir. Roberto Mendonça sempre foi um homem de precisão. Nos negócios, ele nunca fazia um movimento sem saber todos os resultados. Mas desta vez, seus instintos não eram guiados por lucro ou risco. Eram guiados pela raiva. Depois de deixar o hospital, ele não foi para casa. Em vez disso, dirigiu direto para a sede do Grupo Mendonça. O horizonte ainda estava cinza, a cidade mal acordada. Dentro do prédio, as luzes piscaram uma por uma, enquanto o sistema de segurança reconhecia seu carro. Ele entrou em seu escritório, o mesmo escritório onde fechara negócios de bilhões de reais, onde ordenara fusões e demissões com o mesmo tom calmo que agora usava para falar consigo mesmo. Encontre tudo, disse ele baixinho. Em minutos, seu assessor de maior confiança, David Mendonça, entrou. Ele não era apenas o filho de Roberto, mas também seu braço direito, o homem que gerenciava as investigações internas da empresa. Você chegou cedo, disse David, fechando a porta atrás de si. Roberto não ergueu os olhos da mesa. Não estamos falando de negócios hoje. David franziu a testa. Isso é sobre a Isabela? Roberto entregou-lhe um arquivo. Quero uma investigação completa sobre Eduardo Rezende. Cada detalhe, onde ele trabalha, com quem fala, quanto dinheiro ele deve. Quero saber a cor das meias dele e as mentiras que ele conta a si mesmo antes de dormir. David abriu seu notebook. Isso não será difícil. Ele é um executivo de nível médio na Status Marketing, salário de cerca de R$300 mil por ano, casa bonita, carro caro, mas ele gasta mais do que ganha. Vou cavar mais fundo. A voz de Roberto era gelo. Faça isso silenciosamente. Se ele está escondendo algo, nós vamos encontrar. Enquanto David trabalhava, Roberto olhava pela janela. Do 30º andar, a cidade parecia calma, quase pacífica. Ele pensou em Isabela deitada naquela cama de hospital, a pele machucada, a voz trêmula enquanto falava de medo. Ele se lembrou das palavras do médico sobre os ferimentos, a força por trás dos golpes. Cada memória era uma faca girando mais fundo em seu peito. 2 horas depois, David voltou com uma pasta e uma expressão sombria. Você estava certo, pai. Ele está afundado em dívidas, cartões de crédito estourados, pagamentos atrasados do carro, mas essa não é a pior parte. Roberto, o que mais? Ele anda apostando, não apenas pequenas apostas, apostas esportivas, salas de pôquer clandestinas, cassinos privados. Ele deve pelo menos R$500 mil para gente muito perigosa. O maxilar de Roberto se contraiu. A Isabela sabe? Não há registro de que ela saiba. Todas as contas estão no nome dele, mas ele tem desviado dinheiro da conta conjunta deles. Quase R$400 mil transferidos nos últimos 6 meses. Ele falsificou a assinatura dela para uma segunda hipoteca da casa. Roberto se inclinou para a frente. Ele falsificou a assinatura dela? Sim, e tem mais. 6 meses atrás, ele fez uma apólice de seguro de vida para a Isabela, no valor de R$2,5 milhões. Ele se colocou como único beneficiário. Por um momento, Roberto não falou. A sala parecia pesada, o ar cortante. Então sua voz baixou para um sussurro. Ele ia matá-la. David assentiu sombriamente. É o que parece. Roberto se virou, caminhando lentamente em direção à janela novamente. Ele não apenas bateu nela, ele planejou. O jogo, a dívida, o seguro, tudo fazia parte de uma estratégia. Ele é metódico, disse David em voz baixa. Ele cobre seus rastros. Ele já fez isso antes. Roberto olhou para trás. O que você quer dizer? Eu encontrei outra coisa. 3 anos atrás, uma ex-namorada pediu uma medida protetiva contra ele. O nome dela era Linda Pereira.
O caso foi arquivado 2 semanas depois, mas adivinhe? As dívidas dela foram pagas, R$200 mil, quitados da noite para o dia. A expressão de Roberto endureceu. Ele comprou a saída dele. É exatamente o que parece. Ó! Roberto respirou fundo, sua raiva fria e controlada. Encontre-a. Eu quero falar com a Linda Pereira. Hoje. David hesitou. Você realmente acha que ela vai falar? Ela vai quando ouvir o nome de Isabela. Naquela tarde, Roberto encontrou Linda Pereira em um pequeno café na zona leste da cidade. Ela estava na casa dos 30 anos, cansada, mas alerta, as mãos tremendo levemente enquanto mexia o café. Quando Roberto se apresentou, ela congelou. Você é o pai da Isabela, disse ela baixinho. Eu vi no noticiário. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria até que alguém viesse. Conte-me sobre ele, disse Roberto. Linda assentiu lentamente. Ele era charmoso no começo. Ele sempre é. Então ele começou a mudar as regras, controlando o que eu vestia, onde eu ia, com quem eu falava. Ele dizia que eu tinha sorte de tê-lo. Eu acreditei nele, até que ele me bateu. Roberto ouviu, cada músculo de seu corpo tenso. Ele usou as mesmas táticas, continuou Linda. Gaslighting, manipulação, isolamento. Ele pegou meu celular, monitorou minhas mensagens, me convenceu de que eu estava enlouquecendo. Quando tentei ir embora, ele me bateu tanto que acabei no hospital. Eu o processei, mas ele me encontrou mais tarde e me fez uma oferta. R$200 mil, o suficiente para pagar minha dívida. Eu aceitei porque estava com medo. Pensei que se eu desaparecesse, ele me esqueceria. A voz de Roberto era baixa, mas firme. Ele nunca esqueceu. Ele apenas seguiu em frente para outra pessoa. Linda baixou o olhar. Sua filha? Sim, você. Ela enxugou os olhos. Ele está pior agora, mais inteligente. Ele sabe como fazer as pessoas duvidarem de si mesmas. Você precisará de provas reais para detê-lo. Roberto assentiu. Eu vou conseguir. Linda olhou para ele, os olhos cansados, mas sinceros. Tenha cuidado, Sr. Mendonça. Ele é perigoso quando está encurralado. Eu já enfrentei homens piores, disse Roberto, mas nenhum que tocou na minha família. Ele se levantou, deixando dinheiro na mesa. Obrigado pela sua honestidade. Você pode ter acabado de salvar a vida de alguém. Oh, quando ele saiu, o ar frio o atingiu como um tapa. Ele olhou para o céu cinzento, sua determinação se aguçando a cada respiração. Ele pegou o celular e ligou para David. Você descobriu quem são os credores de jogo dele? Sim, um grupo conhecido como Banca do Centro. Eles são conhecidos por receber o dinheiro de um jeito ou de outro. A voz de Roberto estava calma. Ótimo. Avise-os que o devedor deles não vai pagar tão cedo. Pai, isso pode machucá-lo. Os olhos de Roberto se estreitaram. Isso é problema dele. Ele desligou e ficou na calçada, a cidade zumbindo fracamente ao seu redor. Ele não era um homem violento, mas entendia de poder, e o poder estava prestes a mudar de mãos. Pela primeira vez desde a ligação do hospital, Roberto sentiu uma estranha sensação de controle. As peças estavam se alinhando, o padrão estava claro. Eduardo Rezende construiu sua vida sobre mentiras, mas ele subestimou uma simples verdade. Ele havia machucado a filha de Roberto Mendonça, e agora o caçador havia encontrado sua presa. O detetive Daniel Moraes estava em seu escritório, revisando o relatório preliminar da equipe forense. O taco de golfe encontrado na residência Rezende tinha vestígios de sangue compatíveis com o DNA de Isabela Mendonça. Havia também impressões digitais fracas que pertenciam a Eduardo Rezende. Era o suficiente para construir um caso forte, mas Moraes sabia que homens como Rezende não desmoronavam facilmente. Eles construíam camadas de mentiras para se proteger, e essas camadas sempre escondiam algo pior por baixo. O telefone em sua mesa tocou. Era Roberto Mendonça. Detetive, disse Roberto, o tom composto, mas afiado. Tenho informações que podem ajudar na sua investigação.
Moraes recostou-se na cadeira. Pode falar. Há uma mulher, Vanessa. Ela trabalha com ele na Status Marketing. Acredito que ele esteja usando o nome dela para criar um caso falso. Minha filha encontrou mensagens entre eles, mas as mensagens foram fabricadas. Acho que ela está sendo usada sem o conhecimento dela. Moraes tomou notas rapidamente. Você está dizendo que o caso nunca aconteceu? Sim, é parte do padrão de manipulação dele. Ele cria histórias que fazem suas vítimas parecerem instáveis. Ele já fez isso antes. Certo, disse Moraes. Vou falar com ela pessoalmente. Mais tarde, naquela tarde, ele chegou a Status Marketing. O escritório era elegante, cheio de vidro polido e sussurros silenciosos. Quando Moraes perguntou por Vanessa, a recepcionista o indicou para uma pequena sala de reuniões. Vanessa entrou alguns minutos depois, alta e composta, embora suas mãos tremessem levemente enquanto alisava a saia. Detetive Moraes, disse ela cautelosamente. O senhor queria me ver? Sim. Por favor, sente-se. Ele a observou atentamente. Você trabalha com o Eduardo Rezende? Trabalho. Ele é meu supervisor. Como você descreveria seu relacionamento com ele? Ela hesitou. Profissional? Na maior parte. Moraes ergueu uma sobrancelha. Na maior parte. Vanessa suspirou. Ele é charmoso, sabe? O tipo de homem que faz você se sentir notada. Quando entrei na empresa, ele me ajudou a me adaptar. Ele era amigável, prestativo, mas com o tempo notei coisas. Ele fazia perguntas pessoais, comentava sobre minhas roupas, meu perfume. Isso me deixava desconfortável. Quando me afastei, ele agiu como se eu estivesse sendo ingrata. Vocês já tiveram um relacionamento romântico? Seus olhos se arregalaram. Não, nunca. Por que o senhor perguntaria isso? Moraes abriu seu caderno. Porque temos mensagens de texto entre o celular dele e o seu que sugerem o contrário. Ela congelou. Isso é impossível. Eu nunca mandei mensagens para ele fora do trabalho. Tem certeza? Absoluta. Ela pegou o celular e começou a rolar. Aqui. Olhe, não tenho nada dele além de mensagens relacionadas ao trabalho. Moraes olhou para a tela. O histórico de conversas dela com Eduardo era completamente profissional. Você se importa se o nosso departamento técnico examinar seu celular? Vanessa assentiu, o rosto pálido. Por favor, faça isso. Se ele fez alguma coisa, eu quero saber. Em 1 hora, a unidade de crimes cibernéticos da polícia confirmou a teoria de Roberto. Eduardo havia instalado um software de acesso remoto no celular de Vanessa meses antes. Ele o usou para enviar mensagens do número dela para o seu próprio, criando uma ilusão de infidelidade que ele mais tarde descobriu para justificar sua violência. Era uma guerra psicológica premeditada. Quando Moraes voltou à sala de interrogatório, Vanessa estava tremendo. Ele me usou, disse ela suavemente. Ele usou meu nome para destruí-la. Moraes assentiu. Precisaremos da sua cooperação para expô-lo. Eu farei o que for preciso, disse ela com firmeza. Ele me fez sentir louca também. Sempre sorrindo, sempre educado, mas por baixo havia algo errado, como se ele gostasse do controle. Naquela noite, Moraes ligou para Roberto. Você estava certo. O caso foi fabricado. Vanessa está cooperando. Vamos usá-la para atraí-lo. A voz de Roberto carregava uma mistura de alívio e vingança. Bom, faça-o acreditar que suas mentiras ainda estão funcionando. No momento em que ele se sentir seguro, é quando ele vai escorregar. Enquanto isso, no hospital, a recuperação de Isabela era lenta. Ela estava sentada perto da janela de seu quarto, observando a chuva cair contra o vidro. Sua mãe lhe trouxe chá enquanto Esperança dormia pacificamente na incubadora no fim do corredor. Quando Roberto entrou, Isabela ergueu os olhos. Eles encontraram alguma coisa? Ele assentiu. O suficiente para provar que você estava dizendo a verdade. O caso nunca existiu. Ele forjou tudo. E sua voz tremeu. Eu disse a ele que ele estava mentindo, mas ele me fez questionar a mim mesma.
Eu pensei que estava enlouquecendo. Roberto se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando sua mão gentilmente. Você não está louca. Você nunca esteve. Ele queria te quebrar porque não conseguia te controlar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele quase conseguiu. Mas não conseguiu, disse Roberto. E agora vamos garantir que ele nunca mais faça isso com ninguém. Mais tarde, naquela noite, o detetive Moraes se encontrou com Vanessa novamente. Vamos precisar que você se encontre com ele, disse ele. Grave tudo. Deixe-o falar. Ele sempre fala quando acha que está ganhando. Vanessa engoliu em seco. Você quer que eu use uma escuta? Sim. Se você não estiver confortável, encontraremos outra maneira. Não, disse ela, balançando a cabeça. Ele precisa pagar pelo que fez àquela mulher. Eu vou fazer isso. Na tarde seguinte, Vanessa encontrou Eduardo em um café no centro. A equipe de Moraes monitorava a conversa de uma van estacionada nas proximidades. Eduardo chegou na hora, parecendo elegante, calmo e confiante. Ele sorriu ao se sentar à frente dela. Você parece nervosa, disse ele suavemente. Não deveria. Ninguém está culpando você por nada. Vanessa forçou um sorriso. Eu só queria falar sobre a Isabela. A expressão de Eduardo não mudou. Minha esposa é instável. Você já viu isso? Ela distorce tudo. Você realmente bateu nela? Vanessa perguntou baixinho. Ele se inclinou para mais perto, a voz baixando. Ela me provocou. Eu só perdi o controle por 1 segundo. Acontece. Perdeu o controle com um taco de golfe? Ele deu um sorrisinho. Às vezes as pessoas recebem o que pedem. A gravação capturou cada palavra. Moraes ouvia pelo fone de ouvido, o maxilar tenso. Eduardo continuou falando, sua arrogância transbordando livremente. Ela devia ter ficado quieta, disse Eduardo. Se ela não tivesse começado a me acusar, nada disso teria acontecido. Talvez agora ela aprenda alguma coisa. Após 20 minutos, Vanessa deu o sinal. A equipe de Moraes entrou em ação. Eles cercaram Eduardo quando ele se levantou, a confusão brilhando em seu rosto. O que é isso? Ele exigiu. Eduardo Rezende, disse Moraes, dando um passo à frente. Você está preso por agressão, fraude e adulteração de provas digitais. A confiança de Eduardo vacilou. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente assustado. Enquanto os policiais o levavam, Vanessa observava, em lágrimas. Ela não estava chorando por ele. Estava chorando por todas as mulheres que já haviam sido manipuladas por um homem como ele. Naquela noite, Roberto Mendonça estava novamente ao lado da cama de sua filha. Ele foi preso, disse ele baixinho. Isabela olhou para ele com olhos cansados. Acabou? Roberto olhou pela janela, as luzes da cidade piscando ao longe. Não, disse ele. Está apenas começando. A sala de interrogatório na delegacia central era pequena e estéril. Uma única luz fluorescente zumbia acima da mesa de metal, lançando longas sombras pelo chão. Eduardo Rezende estava sentado com os pulsos algemados, seu relógio caro removido, o colarinho da camisa levemente amassado. Seus olhos disparavam entre o espelho na parede e o policial de guarda perto da porta. Ele tentava manter a compostura, mas as rachaduras estavam começando a aparecer. O detetive Daniel Moraes entrou na sala com uma pasta debaixo do braço. Ele a colocou sobre a mesa, sentou-se em frente a Eduardo e deixou o silêncio se estender até ficar desconfortável. Eduardo se mexeu na cadeira. — Você cometeu um erro, disse ele finalmente. Eu nem deveria estar aqui. Moraes abriu a pasta, revelando uma transcrição impressa da conversa gravada no café. Você está certo, disse ele calmamente. Você não deveria estar aqui, mas está, porque não conseguiu parar de falar. Não, Eduardo franziu a testa. Eu não sei o que você está insinuando. Moraes recostou-se. Você disse à senhorita Vanessa, e eu cito, às vezes as pessoas recebem o que pedem. Isso não soa como um homem se defendendo, soa como uma confissão. Essa conversa foi tirada de contexto, disse Eduardo rapidamente. Você não tem ideia do que estávamos discutindo.
Ah, eu sei exatamente o que vocês estavam discutindo, disse Moraes. Você estava falando sobre sua esposa, aquela deitada em uma cama de hospital, aquela que você quase matou com um taco de golfe. O maxilar de Eduardo se contraiu. Ela me atacou primeiro. Moraes ergueu uma sobrancelha. Ela está grávida de 7 meses. Como ela te atacou? Eduardo hesitou. Ela jogou uma coisa. Uma almofada, perguntou Moraes. Ou talvez o celular dela. Você vai ter que fazer melhor do que isso. O rosto de Eduardo ficou vermelho. Você não entende? Ela estava fora de controle. Ela estava gritando, me acusando de coisas que eu não fiz. Eu perdi a paciência. Então você admite, disse Moraes, a voz calma. Você bateu nela. Eu estava me defendendo. Moraes deslizou uma fotografia pela mesa. Mostrava o rosto machucado de Isabela, suas costelas cobertas de bandagens. Isso não me parece legítima defesa. Isso parece raiva. Eduardo desviou o olhar. Sua respiração acelerou. Você está distorcendo tudo. Moraes bateu na pasta. Nós temos a arma. Temos a gravação. Temos suas impressões digitais. E temos a declaração do médico confirmando que os ferimentos dela vieram de trauma contundente repetido. Esta é sua última chance de dizer a verdade. Eduardo encarou a mesa, os lábios pressionados. Você acha que sabe de tudo, mas não sabe. Você não tem ideia do que é viver com ela, sempre me julgando, sempre me fazendo sentir pequeno. Moraes não disse nada. Ela me humilhou, continuou Eduardo, a voz subindo. Ela me fez parecer um fracasso. Eu trabalho dia e noite para nos manter, e ela fica lá fingindo que é melhor do que eu. Eu só queria que ela parasse. Então você bateu nela? Ele bateu as mãos algemadas na mesa. Eu queria que ela ouvisse. Moraes o observou em silêncio. E agora, ela nunca mais vai ouvir. Eduardo desabou de volta na cadeira. O suor brilhava em sua testa. A sala ficou em silêncio, exceto por sua respiração irregular. Moraes se inclinou para a frente. Você planejou, não foi? A apólice de seguro, as dívidas de jogo, o caso falso. Você queria que todos acreditassem que ela era instável para que você pudesse sair rico e limpo. Isso não é verdade. Está tudo bem aqui, disse Moraes, batendo na pasta novamente. Registros financeiros, logs digitais, perícia telefônica. Você falsificou a assinatura dela na hipoteca. Você transferiu dinheiro da conta dela. Você criou mensagens de texto falsas entre você e a Vanessa para fazê-la parecer ciumenta. Isso não é perder a paciência. Isso é uma armação calculada. Eduardo engoliu em seco. Você não pode provar a intenção. Moraes sorriu levemente. Você está errado. Você já fez isso por nós. Você disse a Vanessa, e eu cito, ela devia ter ficado quieta. Talvez agora ela aprenda alguma coisa. Essas palavras soarão muito convincentes para um júri. A confiança de Eduardo quebrou completamente. Você não entende, disse ele novamente, a voz tremendo agora. Eu não queria machucá-la tanto assim. Você não quis parar, perguntou Moraes, porque você continuou batendo nela muito depois que ela caiu. Lune. Eduardo ergueu os olhos bruscamente, os olhos cheios de algo entre pânico e fúria. Ela não parava de falar. Ela continuava dizendo que ia contar tudo ao pai dela. Eu não podia deixar ela me arruinar. E essa é a verdade, disse Moraes baixinho. Você não podia deixar ela arruinar a vida que você construiu sobre mentiras. Ele se levantou e sinalizou para o policial. Leve-o de volta para a cela. A voz de Eduardo aumentou enquanto o puxavam. Você acha que isso muda alguma coisa? Eu estarei fora pela manhã. Você não pode me tocar. Eu conheço pessoas. Moraes o observou ir. Eu também. Quando a porta se fechou, Moraes pegou a pasta e a levou para seu escritório. Ele ligou para o número de Roberto Mendonça. Roberto atendeu imediatamente. Ele confessou? Não oficialmente, disse Moraes. Mas nós o pegamos. Tudo o que ele disse foi gravado. As evidências são incontestáveis. Roberto exalou lentamente. Bom, mantenha-o aí.
Moraes hesitou. Ele já ligou para o advogado dele. Eles vão pressionar por fiança. Ele tem conexões, mas farei tudo o que puder para mantê-lo preso. O tom de Roberto escureceu. Se o sistema falhar, eu não falharei. Senhor Mendonça, alertou Moraes, o senhor não pode fazer justiça com as próprias mãos. Eu não estou planejando nada, disse Roberto. Estou simplesmente constatando um fato. Depois que a ligação terminou, Moraes recostou-se na cadeira. Ele conhecia aquele tom. Era o som de um homem que havia perdido a fé na justiça. No hospital, Isabela descansava em silêncio, sem saber da confissão que acabara de selar o destino de seu marido. Roberto sentou-se novamente ao lado da cama dela, observando-a respirar. As linhas em seu rosto pareciam mais profundas, mais velhas. Marta estava sentada no canto, tricotando silenciosamente, as mãos tremendo cada vez que a porta se abria. Uma enfermeira entrou e entregou a Roberto um envelope lacrado. Isso foi entregue para o senhor, senhor Mendonça. Ele abriu. Dentro havia uma cópia da transcrição policial. A primeira página continha as palavras de Eduardo do interrogatório. Ela me humilhou. Eu só queria que ela parasse. Roberto dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso. Obrigado, disse ele suavemente. Depois que a enfermeira saiu, Marta perguntou: o que é? Um desfecho, disse Roberto, embora seus olhos contassem uma história diferente. Ele olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam ao longe, frias e indiferentes. Pela primeira vez, ele percebeu que justiça não era o mesmo que paz. Uma punia o culpado, a outra curava o quebrado. Apenas uma dessas coisas poderia acontecer agora. Ele se virou para a filha, passando a mão em seus cabelos. Acabou, ele sussurrou, mas no fundo, ele sabia que não. Na manhã seguinte, à confissão de Eduardo Rezende, o mundo ao seu redor começou a desmoronar. As notícias viajavam rápido, especialmente quando um homem como Roberto Mendonça estava envolvido. Em poucas horas, todos os principais veículos de negócios estampavam a mesma manchete: executivo de marketing milionário preso por tentativa de homicídio da esposa grávida. A história se espalhou como fogo. Repórteres acamparam em frente à delegacia, os flashes das câmeras cortando a luz cinzenta da manhã. Dentro de sua cela, Eduardo estava sentado na beira de um catre estreito. Sua compostura antes perfeita estava estilhaçada. Seu advogado, um homem alto em um terno caro, entrou com uma pasta debaixo do braço. Isso não é bom, Eduardo, disse ele baixinho. Eles têm gravações, evidências financeiras, depoimentos de testemunhas. Você está olhando para uma longa sentença. Eduardo se inclinou para a frente. Então conserte. É para isso que eu te pago. Eu não posso consertar uma confissão, disse o advogado. E o promotor está sob pressão. A vítima é a filha de Roberto Mendonça. A cidade inteira está assistindo a este caso. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Você está dizendo que estou acabado? Estou dizendo que você precisa se preparar para um acordo judicial. A voz de Eduardo aumentou. Eu não vou para a prisão. Não por ela, não por algo que ela me fez fazer. O advogado suspirou. Eduardo, você cavou sua própria cova. Enquanto o mundo de Eduardo desabava dentro da cela, Roberto Mendonça estava no saguão do Grupo Mendonça, cercado por câmeras. Ele havia concordado em dar uma breve declaração à imprensa. As luzes das câmeras dos repórteres refletiam em seu terno escuro. Sua voz era calma, mas inflexível. Minha filha, Isabela Mendonça, sobreviveu a um ato de crueldade que nenhuma mulher deveria jamais suportar, disse ele. Justiça não é sobre vingança, é sobre responsabilidade. E a responsabilidade começa hoje. Os repórteres gritavam perguntas, mas Roberto não respondeu. Ele simplesmente se virou e voltou para o prédio, sua equipe de segurança abrindo caminho. Dentro de seu escritório, ele exalou lentamente. A declaração foi para o público. O que viria a seguir era para si mesmo. David entrou momentos depois. Está em todos os noticiários.
As ações da empresa até subiram 2 pontos após sua declaração. As pessoas estão se unindo a você. Roberto assentiu distraidamente. Deixe que se unam, mas isso não é mais sobre imagem, é sobre a verdade. David hesitou. Há algo que você deveria ver. Ele entregou um relatório ao pai. A investigação sobre as finanças de Eduardo está completa. Ele desviou mais de R$500 mil da Status Marketing, transferiu para contas offshore em nomes falsos. Assim que isso se tornar público, a carreira dele acaba. Roberto olhou para os papéis, a expressão indecifrável. Divulgue anonimamente. David franziu a testa. Tem certeza? Sim, deixe a verdade falar por si mesma. Naquela tarde, enquanto os repórteres lotavam o fórum, o detetive Moraes preparava o arquivo do caso para o promotor. Temos o suficiente para acusá-lo de tentativa de homicídio, agressão grave, fraude e adulteração de provas, disse Moraes à sua equipe. Isso será incontestável. Um policial assentiu. A mídia está chamando de o caso do ano. Moraes suspirou. Não é um show. É uma tragédia. No hospital, Isabela assistia ao noticiário na pequena televisão em seu quarto. As imagens de seu marido sendo levado algemado se repetiam sem parar. Ela desligou o som e encarou a tela em silêncio. Seu reflexo a encarava de volta, pálido e distante. Sua mãe, Marta, entrou silenciosamente com uma bandeja de comida. Você deveria comer, querida. Isabela balançou a cabeça. Eu não consigo. Marta pousou a bandeja. Ele está sendo punido. Acabou. Isabela desviou o olhar. Nunca acaba. Ele tirou algo de mim que não posso ter de volta. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto dele. Marta sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. Você sobreviveu. É isso que importa agora. Você e a esperança. A menção de sua filha suavizou a expressão de Isabela. Como ela está? Ela está mais forte a cada dia, disse Marta. O Dr. Bruno disse que ela talvez consiga respirar sozinha, em breve. Isabela sorriu levemente. Esperança. Esse nome foi a única coisa que me manteve viva. Naquela mesma noite, um carro preto parou em frente ao fórum. 2 repórteres esperavam na entrada. Quando a porta do carro se abriu, Eduardo Rezende saiu, ladeado por seu advogado. Ele usava um terno feito sob medida, mas sua postura estava quebrada. A multidão explodiu em gritos. Alguns gritavam insultos, outros perguntas. Ele manteve a cabeça baixa, evitando as câmeras enquanto era escoltado para dentro. O detetive Moraes estava esperando. Senhor Rezende, disse ele, o tom firme. Sua fiança foi negada. Você será transferido para o centro de detenção provisória esta noite. Eduardo olhou para ele. Isso é uma armação. O Mendonça está puxando as cordas. Moraes cruzou os braços. O Mendonça não fez você balançar aquele taco de golfe. Eduardo sorriu com desdém. Ele está gostando disso, não está? Me vendo cair. Lune. Moraes encontrou seu olhar. Você não deu escolha a ele. Mais tarde, naquela noite, Roberto assistiu à filmagem na TV em seu escritório. Ele viu Eduardo sendo escoltado para dentro do fórum, cercado por barulho e luz. A imagem congelou na tela, mostrando a expressão vazia de Eduardo. Roberto desligou a televisão e recostou-se. Ele serviu uma bebida, mas não a tocou. Em vez disso, olhou pela janela, observando as luzes da cidade brilharem do outro lado da baía. David entrou silenciosamente. Você conseguiu, disse ele. Ele está acabado. Roberto não respondeu imediatamente. A justiça tem um gosto estranho, David. É amargo e frio. David sentou-se à sua frente. Você salvou a Isabela. Você salvou a esperança. Isso não é suficiente? Roberto virou-se para encarar o filho. Será, quando ela sorrir de novo, sem dor. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Eduardo estava sentado em sua cela, a cabeça entre as mãos. O som de gritos distantes de outros presos preenchia o ar. Ele pensou em sua casa, seu carro, a vida que construíra com enganos. Tudo se fora. Seu emprego, sua reputação, sua liberdade.
Ele repassou sua última conversa com Isabela em sua mente. A voz dela ecoou no silêncio. Você nunca vai escapar disso. Ele cerrou os punhos. Eu quase consegui, ele murmurou. De volta ao hospital, Isabela olhava pela janela do berçário para sua filha. A pequena criança estava deitada pacificamente na incubadora, o batimento cardíaco estável. Isabela sussurrou: Você está segura agora. Roberto se juntou a ela, parando silenciosamente ao seu lado. Ela é forte, assim como a mãe dela. Isabela virou-se para ele, lágrimas nos olhos. Você nos salvou. Roberto balançou a cabeça. Não, querida. Você salvou a si mesma. Eu apenas me certifiquei de que o mundo soubesse a verdade. Juntos, eles observaram o bebê dormir, o ritmo suave de sua respiração preenchendo a sala. Pela primeira vez em semanas, havia silêncio. Lá fora, a cidade seguia em frente. As manchetes mudaram, as câmeras se voltaram para outras histórias. Mas para a família Mendonça, a vida nunca mais seria a mesma. Eduardo Rezende havia caído, mas sua sombra ainda pairava. E Roberto Mendonça sabia que as sombras só podiam desaparecer quando a luz se recusasse a morrer. 6 meses haviam se passado desde o início do julgamento e a primavera havia voltado à cidade. Os céus cinzentos que antes pairavam sobre o Hospital Santa Lúcia deram lugar à luz do sol e ao som da vida florescendo. Dentro de um modesto salão comunitário perto do rio, fileiras de cadeiras dobráveis estavam cheias de mulheres que vieram por um motivo: ouvir Isabela Mendonça. O cartaz atrás dela dizia: Vozes da sobrevivência, quebrando o silêncio. Ela estava na frente da sala, segurando o microfone com as 2 mãos. Sua postura ainda era delicada, mas sua voz carregava força. 6 meses atrás, ela começou, eu acordei em uma cama de hospital sem saber se minha filha estava viva. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu pensei que estava quebrada demais para ser consertada. Mas então eu percebi uma coisa: sobreviver não é o fim da história, é o começo. A sala estava em silêncio, exceto pelo zumbido fraco das luzes. Ela olhou para a primeira fila, onde seu pai, Roberto Mendonça, estava sentado ao lado de sua mãe, Marta, e seu irmão, David. A bebê Esperança estava nos braços de Marta, adormecida e pacífica. Vê-los ali deu a Isabela a coragem de continuar. Eu costumava acreditar que o silêncio era segurança, disse Isabela. Que se eu ficasse quieta, a dor pararia. Eu pensei que talvez, se eu não revidasse, ele mudaria. Mas o silêncio só protege o agressor, não a vítima. Várias mulheres na plateia assentiram, algumas enxugando as lágrimas. Isabela sorriu gentilmente. Quando encontrei forças para falar, não o fiz por vingança. Eu o fiz porque queria viver e queria que minha filha crescesse em um mundo onde a verdade importasse mais do que o medo. Aplausos encheram a sala. Roberto baixou o olhar, a garganta apertada. Ele construiu empresas, travou batalhas em salas de reunião, enfrentou os piores homens, mas nada jamais o deixou mais orgulhoso do que ver sua filha ali, falando sua verdade para o mundo. Após o discurso, repórteres pediram entrevistas, mas Isabela recusou. Ela ficou para conversar em particular com as mulheres que vieram ouvi-la. Uma mulher, o rosto marcado pelo cansaço, pegou a mão de Isabela. Como você se perdoou? Ela perguntou baixinho. Isabela apertou sua mão. Lembrando que eu não causei a dor, eu apenas sobrevivi a ela. Isso não é algo para se envergonhar. É algo para se orgulhar. Mais tarde, naquela tarde, os Mendonça voltaram para casa. A casa parecia quente novamente. O ar carregava o leve aroma das flores do jardim que Marta havia plantado após o nascimento de Esperança. Isabela colocou o bebê conforto sobre a mesa e olhou ao redor da sala de estar. Antes cheia de tensão e luto, agora continha risos e o zumbido silencioso da vida voltando ao normal. Roberto serviu 2 xícaras de chá e entregou uma à filha. Você se saiu bem hoje,
disse ele. Obrigada, respondeu Isabela. Foi estranho contar aquela história em voz alta. Eu estou? Precisava ser contada, disse ele. Você transformou dor em algo poderoso. Ela sorriu levemente. Você me ensinou isso. Roberto olhou pela janela, onde o sol refletia nas torres de vidro do centro da cidade. Eu te ensinei a lutar nos negócios, não na vida. Você aprendeu isso sozinha. Eles ficaram em silêncio por um momento antes de Isabela falar novamente. Você já pensou nele? A expressão de Roberto endureceu levemente. Não mais. Ele está onde pertence. O julgamento havia terminado 2 semanas antes. Eduardo Rezende foi condenado a 28 anos de prisão por agressão, fraude e tentativa de homicídio. Seus advogados tentaram apelar, mas todas as tentativas falharam. O tribunal estava lotado no dia da sentença. Roberto se lembrava de assistir Eduardo parado diante do juiz, pálido e derrotado. Não havia vestígio da arrogância que um dia o definiu. As palavras do juiz ainda ecoavam na mente de Roberto. Este tribunal considera o réu culpado de todas as acusações. O martelo bateu, e com ele, o nome Rezende caiu em desgraça. A justiça parece diferente do que eu pensei que seria, disse Isabela suavemente. Eu pensei que me sentiria livre, mas às vezes ainda acordo com medo. Isso é porque o medo não desaparece da noite para o dia, disse Roberto. Ele desaparece lentamente, um dia bom de cada vez. Esperança começou a se mexer em seu assento, suas mãozinhas acenando no ar. Isabela se inclinou e a pegou gentilmente. O bebê sorriu, os olhos brilhantes e curiosos. Ela está crescendo tão rápido, disse Isabela. Às vezes eu olho para ela e não consigo acreditar que chegamos até aqui. Roberto estendeu a mão e tocou a mãozinha de sua neta. Vocês duas chegaram até aqui, disse ele baixinho. É isso que importa. Naquela noite, enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, Isabela estava na varanda, observando a luz desaparecer. O som dos grilos encheu o ar. Pela primeira vez em meses, o silêncio não a assustava. A acalmava. David saiu carregando uma pasta. Pensei que você gostaria de ver isso, disse ele, entregando-a a ela. Dentro havia cartas de sobreviventes que escreveram para agradecê-la após seu discurso. Isabela leu a primeira em voz alta. Você me deu coragem para ir embora, dizia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não pensei que alguém iria ouvir. David sorriu. Você já está mudando vidas. Eu apenas disse a verdade, disse ela. Às vezes é tudo o que é preciso, respondeu ele. Depois que ele entrou, Isabela olhou para o céu. As estrelas começaram a aparecer, uma por uma. Ela pensou em tudo o que havia perdido e em tudo o que havia ganhado. A dor já a definira, mas agora era apenas uma sombra da mulher que ela costumava ser. Lá dentro, Marta cantava baixinho para a esperança, enquanto Roberto trabalhava silenciosamente em sua mesa. A casa que antes era silenciosa pelo medo, agora transbordava de amor. Mais tarde, Isabela parou em frente ao espelho em seu quarto. O reflexo que a encarava não era mais o da mesma mulher que implorou por misericórdia naquele chão de mármore frio. Esta mulher era mais forte. Suas cicatrizes haviam desbotado, mas ela não as escondia. Eram lembretes de sobrevivência. Ela sussurrou para seu reflexo. Você conseguiu. Quando ela desligou a luz, parou no berço de esperança. O bebê estava dormindo, o peito minúsculo subindo e descendo. Isabela sorriu, dando um beijo suave em sua testa. Você nunca conhecerá o mundo do qual eu escapei, ela sussurrou, porque eu vou me certificar disso. Lá embaixo, Roberto estava perto da janela, observando a noite cair sobre a cidade. Ele podia finalmente respirar. A guerra havia acabado e sua família havia vencido. Ao se virar para subir, ele parou para uma última olhada na casa silenciosa, cheia de paz. Finalmente. Pela primeira vez em muito tempo, Roberto Mendonça se permitiu acreditar em algo que não sentia há anos: esperança. O fórum estava silencioso naquela manhã.
A mídia havia seguido em frente, as manchetes haviam desaparecido e as câmeras não lotavam mais os degraus. Lá dentro, a audiência final do Ministério Público de São Paulo contra Eduardo Rezende começou. Roberto Mendonça estava sentado na galeria ao lado de Marta, as mãos entrelaçadas, a expressão calma. Os longos meses de depoimentos, evidências e noites intermináveis de preocupação finalmente levaram a este momento. Eduardo Rezende entrou no tribunal vestindo um uniforme bege de detento, escoltado por 2 guardas. Seu cabelo, antes impecável, estava agora irregular, seu rosto mais magro, mais duro. A arrogância que antes preenchia seus olhos havia desaparecido. Quando ele viu Roberto, ele congelou. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Eduardo desviou o olhar primeiro. O juiz entrou, seu martelo batendo uma vez. Estamos aqui para a sentença. O réu, Eduardo Rezende, foi considerado culpado de todas as acusações. O tribunal ficou em silêncio. Roberto sentiu os dedos de Marta apertarem sua mão. O juiz continuou. As evidências apresentadas pela promotoria demonstraram clara intenção. Este não foi um crime passional, mas de cálculo. O tribunal, portanto, sentencia Eduardo Rezende a 28 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 20. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Eduardo sussurrou algo, mas Eduardo não respondeu. Ele encarava o chão, os ombros caídos. O juiz virou-se para os Mendonça. A vítima ou sua família gostariam de fazer uma declaração final? Roberto levantou-se lentamente. Sua figura alta comandava a atenção mesmo na sala silenciosa. Ele deu um passo à frente, seus sapatos ecoando no chão polido. Quando ele falou, sua voz era firme. Meritíssimo, ele começou. A justiça foi feita aos olhos da lei, mas a justiça é mais do que punição. É a verdade tornada visível. Minha filha carregará suas cicatrizes pelo resto da vida, mas ela também carregará sua força. O homem que tentou quebrá-la apenas a ensinou o quão inquebrantável ela realmente é. Ele fez uma pausa, olhando para Eduardo. E a você, senhor Rezende? Eu digo isto. Você acreditava que poder significava controle. Você acreditava que mentiras poderiam enterrar a verdade, mas você estava errado. O verdadeiro poder é levantar-se, depois que o mundo tenta te destruir, e você nunca conhecerá esse tipo de poder. O juiz assentiu respeitosamente. Obrigado, senhor Mendonça. Roberto voltou ao seu lugar. Marta enxugou as lágrimas silenciosamente. Os guardas se aproximaram de Eduardo e começaram a escoltá-lo para fora. Ao passar, ele ergueu os olhos uma última vez para os Mendonça. Seus lábios se separaram, como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Roberto encontrou seu olhar sem ódio, apenas com uma finalidade fria. Do lado de fora do fórum, o ar estava fresco e claro. Repórteres permaneciam em pequenos grupos, esperando por um comentário. Roberto se aproximou dos microfones uma última vez. Esta história não é sobre riqueza ou poder, disse ele. É sobre responsabilidade. Toda mulher merece ser ouvida. Toda sobrevivente merece uma voz. Minha filha encontrou a dela. Espero que outras também encontrem. Ele se virou e foi embora, deixando as câmeras para trás. Naquela noite, a casa dos Mendonça brilhava com calor e luz. O cheiro do jantar enchia o ar. Marta pôs a mesa enquanto David trazia uma garrafa de vinho. Isabela estava sentada perto da janela, segurando Esperança nos braços. O bebê ria enquanto alcançava o colar da mãe, o pequeno pingente de prata capturando a luz. Roberto entrou silenciosamente, afrouxando a gravata. Por um momento, ele simplesmente os observou. A visão de sua filha sorrindo novamente parecia um milagre. Como foi? Perguntou Isabela. Está feito, disse Roberto suavemente. Ele se foi. Ela assentiu lentamente. Então acabou mesmo. Roberto sentou-se ao lado dela e olhou para a Esperança. Para ele, sim. Para nós, está apenas começando.
Marta serviu-lhe uma taça de vinho. Você pode descansar agora, Roberto. Ele pegou a taça, mas não bebeu. Talvez, mas acho que esqueci como descansar. Como? Isabela sorriu gentilmente. Você não precisa mais me proteger. Você já protegeu. Roberto olhou para ela com orgulho. Um pai nunca para de proteger sua filha, mesmo quando ela não precisa mais dele. Eles jantaram juntos, o riso voltando à mesa pela primeira vez em muito tempo. Cada pequeno som, o tilintar dos talheres, o arrulhar suave do bebê, parecia uma vitória. Depois do jantar, Isabela levou Esperança para o andar de cima. Marta limpou a cozinha enquanto Roberto saiu para a varanda. A noite estava fresca, o ar fresco com cheiro de chuva. Ele se encostou no corrimão e olhou para as estrelas. Por meses ele viveu com fúria, medo e determinação. Agora havia algo mais: paz. Ele ouviu a porta se abrir atrás dele. Era Isabela. Ela saiu carregando Esperança, agora envolta em um pequeno cobertor rosa. Ela não queria dormir, disse Isabela com uma risada. Roberto riu baixinho. Igual a mãe. Ela parou ao lado dele, segurando o bebê perto. Eu queria te agradecer, pai, por tudo, por não desistir de mim. Ele olhou para ela. Você é minha filha. Desistir nunca foi uma opção. Eles ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade piscarem ao longe. Esperança fez um pequeno som e estendeu a mão para o céu, seus dedinhos se abrindo e fechando. Isabela sorriu. Olha para ela, já está tentando pegar as estrelas. A voz de Roberto suavizou. Talvez um dia ela consiga. Os dois riram baixinho. O vento passou pelas árvores, e pela primeira vez desde aquela noite terrível, o riso não pareceu frágil, pareceu real. Lá dentro, Marta chamou da porta. Está ficando tarde. Traga o bebê para dentro antes que ela pegue frio. Já vou, disse Isabela. Ela se virou para o pai. Você vem também? Em 1 minuto, ele respondeu. Ela assentiu e entrou. A porta se fechou suavemente atrás dela. Roberto permaneceu na varanda, olhando para a cidade que ele um dia governou com ambição. Tudo parecia diferente agora. O poder que ele tanto valorizava não significava nada comparado ao que ele havia reconquistado. Sua família, sua fé e uma segunda chance de ser o pai que sua filha precisava. Ele sussurrou para a noite. Você está segura agora, Isabela. Vocês duas. No andar de cima, pela janela, ele podia vê-la colocando Esperança gentilmente no berço. O bebê se mexeu e depois se acomodou, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Roberto respirou fundo, o peso finalmente saindo de seus ombros. O mundo continuaria, mas para ele, o tempo havia desacelerado para algo simples e humano. Ele entrou, fechando a porta atrás de si, deixando a escuridão do lado de fora, onde ela pertencia. A tempestade que um dia os consumiu finalmente passou, e em seu lugar, a justiça de um pai restaurou o que o mal tentou destruir: amor, fé e esperança.